Bom, tô chegando, hoje são 4 de agosto de 2021, na descrição o link para esta matéria. Magistrada faz advertência desmoralizante sobre o inquérito do STF contra o presidente da República. Não esquece de se inscrever aí, apertar o sininho das notificações, compartilhar os nossos vídeos, comentar, deixar o seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária e o nome das pessoas que estão colaborando no mês de agosto com o nosso trabalho, com o nosso canal. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 20 horas, tem a nossa live e eu aguardo você, hein? A juíza Ludmila Lins Grilo fez uma série desmoralizante advertência nas redes sociais. Repitam comigo. Repitam comigo. A Constituição não permite que juízes abram inquéritos criminais. Quem abre é a polícia ou o Ministério Público, o MP. Mais uma vez, juiz não pode abrir inquéritos criminais. Juiz não pode abrir inquéritos criminais. Tá aqui o print, para quem quiser conferir, né? Tá aqui bonitinho. Parece que não há dúvida de qual é o alvo da postagem da respeitada magistrada. Fica então a questão: o Supremo Tribunal Federal pode tudo. Pode, inclusive, violar a Constituição, da qual, em tese, é o guardião. Tudo indica que sim, ou pelo menos os ministros acreditam que sim. Basta ver o que vem sendo feito no malfadado inquérito das fake news, que agora, pasmem, vai investigar a maior autoridade do país, o presidente da República. Pelo menos é esse o teor do ofício encaminhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso ao colega Alexandre de Moraes, algo que viola frontalmente o sistema de garantias estabelecido pela nossa lei maior, que é a Constituição, né? Deixa eu ver aqui. Como se vê, o objeto da investigação é o pronunciamento de Bolsonaro denunciando fragilidades de nosso sistema eleitoral e clamando pelo voto impresso auditável. Ou seja, o presidente será investigado por defender uma eleição mais segura. Nesse sentido, a própria juíza Ludmila Lins Grilo fez questão de comentar um vídeo postado pelo TSE, onde o tribunal afirma que o sistema já possibilita a auditoria. O TSE fez um vídeo dizendo que o boletim de urna por si só já possibilita a auditoria, como se não fosse justamente o seu conteúdo que estivesse sob suspeita. O boletim de urna não é a prova, é o investigado. Quer dizer, na verdade ele não é a prova, é ele que é investigado. Tá aqui o print para quem quiser conferir. Assim, as divergências entre Bolsonaro e Barroso parecem irreversíveis. É o embate anunciado. Um tem a força do povo, o outro tem a força da toga. Quem vencerá? E aí finaliza aqui a matéria, Gonçalo. Eu gosto muito do Gonçalo Mendes Neto. É um jornalista muito bem, eu gosto muito das matérias dele. Gente, eu não comentei isso agora há pouco, quando eu trouxe sobre a investigação, o inquérito, né, que foi aberto contra o Bolsonaro, porque eu esqueci desse detalhe. Mas na hora que eu estava começando a gravar, no início, eu me lembrei dele e falei, eu vou colocar ele depois no finalzinho, mas acabei esquecendo, né? Mas o ato do STF e do TSE abrir esse outro inquérito para investigar o Bolsonaro, né, que abriram mais um inquérito agora, né, diretamente ao presidente Bolsonaro, mostra mais uma vez a incapacidade, a falta de conhecimento e o pior de tudo, gente, mostra o ativismo dentro do TSE e dentro do STF contra o presidente da República. Por quê? Porque juízes, como a própria juíza aqui colocou, não podem abrir inquéritos. Então a gente vê, inquérito das fake news, quem abriu? Né? Inquérito dos atos antidemocráticos, quem abriu? E agora, inquérito para investigar a organização criminosa de fake news, quem abriu? São 3 inquéritos abertos pelos ministros do STF, gente. Não podem, mas eles abriram. Se não me falha a memória, eles só podem abrir inquéritos que investiguem eles mesmos, entre eles mesmos. Eles não podem abrir inquéritos
para fora. Quem pode abrir, gente? Quem pode fazer esse pedido? PGR, Procuradoria-Geral da República, Ministério Público. Eles é quem polícia tem que passar por eles. Tem que vir deles o pedido de inquérito. Então a gente observa aqui claramente que o nosso sistema judiciário, além de trazer a maior insegurança jurídica da nossa história, também deixa claro que está sendo usada para fins políticos, ideológicos. Os ministros não estão mais lá para garantir a Constituição. Pelo contrário, eles estão lá para violar a Constituição e, sob o poder que a toga lhes confere, atuar em detrimento, ou melhor, em favor de partidos políticos. Eu volto a repetir, eu sei que já está desgastante isso aqui, mas quando você observa uma corte que muda, 16, 17, 18, 19. Em 3 anos, muda uma decisão. 2016 votaram pela prisão em segunda instância. 2019 votam contra a prisão em segunda instância. Então, quando você vê, dentro de um prazo de 3 anos, uma Suprema Corte mudar o seu voto ou a sua concepção em benefício de um criminoso, porque quem foi beneficiado? Lulita, a partir do momento que o STF anula a prisão em segunda instância, ela liberta Lula. Porque até ali eles não conseguiram provar a inocência do homem da alma mais honesta do mundo. Depois disso, a gente tem o quê? De forma direta, porque indiretamente a gente teve uma tentativa de anular os processos de Lula, usando a questão das alegações finais, que o mesmo STF invalidou em outras situações, chegou a validar depois. Mas não foi implementado na questão do Lulita. Não deu certo. Então entraram com a ideia da suspensão do Moro. Ou seja, é a primeira vez que o juiz, né, se torna criminoso e o criminoso se torna o juiz, sei lá. Mas tudo bem. Aí nós tivemos, logo numa pancada só, o mesmo STF anulando as condenações de Lula e suspensão de Moro no processo. Vocês estão entendendo? Olha, avalie comigo direitinho se o STF não trabalha em prol de ideologias políticas. Nesse interim entre a anulação da prisão em segunda instância, suspensão de Moro e anulação das condenações de Lula, e tornando ele elegível, não posso esquecer desse detalhe, tornando ele elegível, nós tivemos nesse interim, eu não vou nem pegar antes disso, 2018, quando o Gilmar Mendes colocou debaixo do braço, né, o pedido de habeas corpus e segurou lá para frente e depois soltar ali. Nós tivemos o quê? Provas obtidas de forma criminosamente. Olha lá, provas de formas obtidas criminosamente sendo anexadas ao processo. Coisa que a Constituição é contra. Nesse interim. Tivemos a mudança de vários entendimentos que até aquele momento eram entendimentos contrários, passaram a ser favoráveis. A questão das alegações finais são uma delas. Até ali em novembro, todas elas eram rejeitadas. Era entendido que não tinha nada a ver. De repente passaram a ser aceitas. Observa bem, gente. Depois nós tivemos uma enxurrada de ações soltando bandidos corruptos com a seguinte frase, presta atenção, com a seguinte frase: por falta de provas, e as provas estavam lá, delações, documentos, nomes nas planilhas da Odebrecht, dinheiro sendo devolvido de contas desses mesmos fulianos, dinheiros que tinham sido desviados para fora do país, que tinham saído do país de forma ilegal, estavam voltando, estranhamente
não se tinha prova contra esses camaradas. Eu vou até parar por aqui. Então, observe, esse pouquinho de coisa que eu acabei de trazer para vocês mostram claramente a ação do STF em favor de uma ideologia, de um ativismo. Agora, em contrapartida, a gente vê o quê? O STF criando ações, inventando ações, perseguindo o presidente da República sem ter nenhuma prova. Você tem, por exemplo, o inquérito das fake news, você tem o inquérito dos atos democráticos, você tem o novo inquérito de investigar organizações criminosas de fake news, você tem o inquérito da interferência da polícia, do presidente da PF, você tem a CPI da Covid-19, você tem a CPI das fake news, olha um monte de coisa contra o presidente e não tem uma única palha. Uma única palha contra o presidente. Na CPI das fake news, o que foi que aconteceu? Bolsonaro, disparo em massa. Chamaram os caras lá. Quem foi que fez disparo em massa? Fernando Haddad. Mais de 1 milhão de disparos em massa. Humberto Costa, quando é do deputado lá, gente, é Humberto Costa? Não, o Rui Falcão é o governo. Humberto Costa é senador, né? Tem um outro lá. Não, peraí. Rui Costa é o governador da Bahia. Rui Falcão, se não me falha a memória, é o deputado lá, né? Esse daí chegou lá, aí de repente descobre que o próprio deputado que estava acusando o Bolsonaro tinha feito disparo em massa. Aí pronto, aí desse momento em seguida, o que aconteceu? O cara que foi lá depor contra Bolsonaro, que era até então o bonzinho, se tornou agora o malvadão. De repente, os disparos em massa já não eram mais crimes. Tava tudo no TSE, bonitinho, declarado. Quer dizer, opa, peraí, era crime até ali, quando descobriram que quem foi a esquerda, aí não, aí se tornou. E por aí vai. Né? A gente vê na CPI da Covid-19 uma insistência ferrenha em criar um crime que ninguém apresenta uma prova sequer. Vocês estão prestando atenção, gente, que tudo está sendo feito em prol né? Vocês estão notando? Então, a Ludmilla expõe aqui claramente, né, a falta de conhecimento ou a má fé, para ser mais sincero. Porque, infelizmente, quem é que pode dar freio nessa turma? Senado Federal. Mas o Senado não o vai fazer, porque o Senado Federal, na sua maioria, está mancomunado junto com eles. Porque são senadores que têm processo até o pescoço lá dentro. Então fica aquela troca de favores. Nós não abrimos uma ação contra o STF mantém os nossos processos na gaveta. Acabou, Zé Filho, vamos tocando o barco para frente. Vamos brigar pelo voto não impresso para que a gente possa se reeleger através da pilantragem de novo e continuar mantendo o sistema desse jeito. Então é isso, gente. Tá aqui, né? Mais uma vez a gente percebe o uso do... Ó, o que eu falo para vocês, vou repetir. O TSE, a nossa corte, o nosso TSE, o TSE, a instituição em si, é uma instituição honrada. Agora, o que não são honrados são os componentes, alguns componentes desta corte. Esses é que não são honrados, porque deixaram de defender aquilo que eles juraram defender e estão defendendo ideologias e o ativismo de esquerda. Gente, não esquece, segunda-feira às 20 horas, live política, eu espero por você aqui e ó, todos os comentários são lidos e comentados. Você faz o assunto, você chega aqui, põe o seu ponto de vista, fala sobre... Eu quero saber sobre isso, porque o Adélio Bispo, porque o Aziz... Vem pra cá e a gente debate o seu comentário. Às vezes, pessoal, é um comentário falando de uma coisa, outro falando de outra, mas a gente vai, mistura, faz aquele saco, põe tudo no caldeirão, mexe, no fim das contas, dá certo e é bacana. Gente, tô indo, fiquem com Deus e ó, continuem ajudando o canal. Continue dando a forcinha pro canal. Um abraço, agora foi. Fui.